Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo e estamos começando mais uma aula da disciplina de Geografia. Nesta aula eu vou trazer o tema sobre a localização geográfica brasileira e as paisagens. Como esse tema é um pouco grande, nós vamos dividir esta temática em duas partes. Então, nesta videoaula nós vamos conhecer e estudar sobre a localização geográfica brasileira. Como na aula anterior que nós tivemos na semana passada, na aula online, eu falei para vocês que o sétimo ano ele vai estudar as características geográficas, a formação geográfica, a geografia do Brasil. Então, todo este ano nós iremos estudar sobre o Brasil em geografia. Tranquilo? Quero começar a aula de hoje mostrando aqui para vocês esta imagem ao fundo aqui da apresentação de slide. Nós estamos vendo aqui a cidade de Brasília. Bem na frente tem a bandeira do Brasil e ao fundo nós podemos ver a esplanada dos ministérios. Ao centro ali, ó, da esplanada dos ministérios, nós vemos o Congresso Nacional, onde fica o Senado e também o Congresso, o Senado e a Câmara dos Deputados. Perdão. O Senado de um lado e do outro lado a Câmara dos Deputados. E ao fundo ali você vê vários prédios parecidos, né? Esses prédios parecidos são os ministérios do governo, né? Ministério da Agricultura, Ministério da Economia e Ministério da Justiça e muitos outros ministérios. Vocês podem estar pesquisando na internet quantos e quais são esses ministérios, tem muita informação. Essa aula vai ser essa aula tenho buscado que ela seja um pouco mais rápida, mais reduzida, para não ficar tão cansativo. Mas se surgir dúvidas ou perguntas sobre o tema, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, ok? Quero começar aqui lendo o título para você. O título aí vai estar escrito República Federativa do Brasil. O nome do nosso país é República Federativa do Brasil, mas a gente costuma chamar o nosso país de Brasil, não é verdade? Já pensou? Ah, que país você mora? Ah, moro na República Federativa do Brasil. Um nome muito extenso. É que nem o nosso nome. O meu nome, por exemplo, é Danilo Paranhos Batista. Só que eu não quero que as pessoas me chamem Danilo Paranhos Batista, Danilo Paranhos Batista. Não. As pessoas me chamam de Danilo. E eu quero que as pessoas me chamem de Danilo pelo meu primeiro nome. Da mesma forma, o nosso país. O nosso país ele tem um nome. O nome completo dele é República Federativa do Brasil. Porém, a população, as pessoas chamam de Brasil. Quero pedir para vocês acompanharem comigo a leitura do texto e a gente vai desenvolvendo o conceito, ok? O texto ele vai dizer o seguinte, ó, o território brasileiro possui uma área de 8.514.876 km², sendo o quinto maior país do mundo. Em razão disso, é chamado de país com dimensões continentais. O porquê de país de dimensões continentais? Pois a área do território brasileiro, é equivalente à de um continente, de tão grande que é. Só é menor que os territórios da Rússia, Canadá, China e Estados Unidos, respectivamente. Como nós estamos vendo aqui neste mapa, aqui, ó, vou usar o canetão, que é o Brasil, que é o quinto maior país do mundo. O maior é a Rússia, seguido da China, depois da China, o Canadá, após o Canadá, os Estados Unidos e depois o Brasil. E o sexto maior país, né, depois do Brasil, é a Austrália, ok? E a localização do Brasil na América? Nós estamos vendo aqui no mapa todo o continente americano. Estou circulando ele aqui, ó, para vocês verem, né? O texto ele vai dizer o seguinte: o Brasil é um país que integra o quê? O continente americano, que é tudo isso aqui. Isso aqui é a América. Só que a América ela é subdividida em sub-regiões. Nós temos a América do Norte, que é daqui para cima, a América do Norte.
nós temos a América Central, vou desenhar um C aqui, e temos a América do Sul, que são sub-regiões do continente americano. Tudo é América, mas ele é dividido também, tem as subdivisões, América do Norte, América Central e América do Sul. Aqui no texto ainda vai dizer, ó, mais especificamente na América do Sul, que a gente vai mostrar agora, o Brasil ele é o maior país da América do Sul. Aqui o Brasil, ó, é o maior país da América do Sul. Dentro da América existe uma outra sub-região, que nós chamamos de América Central. Vou até pegar o canetão amarelo aqui. América Central, estou circulando aqui, ó, um canetão amarelo, ó. Perdão, é América Latina. Aqui, ó. Estou circulando, ó. América Latina. Circulei de canetão. América Latina. O Brasil, se comparado com a América Latina, é o maior país. Mas por que América Latina? São os países que falam línguas que originaram do latim. As línguas, os idiomas, eles passaram durante a história da humanidade por transformações. E lá atrás, muitos anos atrás, falava-se latim, que hoje é uma língua morta, que não se fala mais. E do latim surgiu outras línguas, como o português, o espanhol, o francês, o italiano e dentre outras línguas. Aqui na América, esses países aqui que eu circulei de amarelo, eles falam línguas que derivaram do latim, que é o português e espanhol, principalmente. Os outros países, né, a gente pode até circular aqui como os Estados Unidos e o Canadá e algumas ilhas ali na América Central, como por exemplo a Jamaica, eles falam inglês, que são línguas anglo-saxônicas. Não é derivado do latim. Por isso que esses países não entram no grupo da América Latina. Então, o Brasil é o maior país da América do Sul e o maior país da América Latina. Ok? Seguindo aqui, nós vamos ver o caso do Brasil em relação à fronteira. Quando a gente fala ali mais especificamente da localização. Nesse mapa aqui, nós estamos vendo a América do Sul. Olha só, América do Sul. No texto vai dizer o seguinte, ó. A grande extensão territorial proporciona o país fronteira com quase todas as nações sul-americanas, ou seja, o Brasil ele faz fronteira, ó, com quase todas as nações sul-americanas, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Os únicos países que não fazem fronteira com o Brasil na América do Sul, como a gente está estudando aqui este mapa, é o Equador e o Chile. Então o Brasil ele é tão grande que ele tem grandes fronteiras. Ele tem fronteiras tanto terrestres quanto marítimas. Terrestres são onde nós pisamos é sólido, né? Terra, tem a terra, é o solo. E marítimas, o mar, o oceano. Ele é banhado a leste é aqui, ó. Fiz o L, a leste, pelo Oceano Atlântico. Ou seja, o oceano que banha o nosso país é o Oceano Atlântico. Nós vamos estudar os oceanos mais à frente e veremos que o Brasil localiza-se, ele é banhado pelo Oceano Atlântico, mas existem outros oceanos, como o Oceano Índico, o Oceano Pacífico, né, alguns mares que nós vamos ver. Nós até estudamos ano passado, posso estar revisando com vocês e vou revisar com vocês esses temas, porque nós ainda não finalizamos alguns conceitos do ano passado, como nós já tínhamos conversado. Então, o Brasil ele é banhado pelo Oceano Atlântico, possui ali 23.102 quilômetros de fronteiras. Né? Se for analisar aqui, ó, tudo isso aqui, ó, de toda essa ponta até aqui essa ponta novamente.
Se eu somar tudo isso, vai dar mais de 23 mil quilômetros de fronteira, sendo 15 mil, mais de 15 mil, quase 16, né? De fronteira terrestre, que é essa fronteira aqui com outros países, e 7 mil, um pouquinho mais que 7 mil, uns quebradinhos, 7.300 quilômetros de fronteira marítima, que é essa daqui, ó. Tranquilinho? Beleza? Vamos seguir. E a localização do Brasil em relação aos hemisférios? Eu pedi bastante atenção para vocês agora, ok? Ó, primeiramente, eu quero sinalizar algumas linhas aqui. Essa linha que eu estou desenhando aqui, que eu estou passando por cima, é o meridiano de Greenwich. Nós vamos estudar bem detalhadamente o meridiano de Greenwich esse ano. Então, essa linha que eu desenhei é o meridiano de Greenwich, que corta o nosso planeta. É uma linha imaginária, a gente não vê ela lá do espaço. É imaginária ela. E essa linha, ela corta o nosso planeta de norte a sul ou de sul a norte. O objetivo dessa linha é dividir o nosso planeta em leste e oeste, certo? E existe uma outra linha principal também, que é a linha do Equador. Vocês já ouviram falar da linha do Equador, eu falei ano passado. O objetivo da linha do Equador é diferente da linha do meridiano de Greenwich, porque a linha do Equador, o objetivo dela é dividir o nosso planeta em norte, hemisfério norte, e hemisfério sul, e vice-versa, sul e norte. Meridiano de Greenwich divide o nosso planeta leste e oeste. Linha do Equador, norte e sul. Tranquilo? Aqui nós temos o Brasil. Ó. Vou circular o Brasil com o amarelo. Ó, acabei de circular o Brasil aqui. Ó. Agora vamos ver a localização do Brasil. Ó. Segundo o texto, ele vai dizer o seguinte. O Brasil está localizado em 13 hemisférios diferentes. Eu só mostrei 2. Uma pequena parte ao norte, localizado no hemisfério norte. Então, observem aqui. Essa pequena parte aqui, ó, está localizado no hemisfério norte, porque está acima da linha do Equador. Certo? A maior parte do território brasileiro está no hemisfério sul. Aqui, ó, estou circulando, ó. Está no hemisfério sul, porque está abaixo da linha do Equador. Certo? E todo ele localizado no hemisfério ocidental ou oeste. Por quê? Porque temos o meridiano de Greenwich que divide o planeta de leste a oeste. O Brasil está totalmente a oeste do meridiano de Greenwich. Peço até desculpas, eu falei que tinha falado só de 2, falei dos 3 já. Né? Isso é bom. Falei dos 3. Falei dos 3 hemisférios. Né? Dos 3 hemisférios onde o Brasil está localizado. Tranquilo? Qualquer dúvida, fala aqui com o professor pelo WhatsApp. Seguindo. O Brasil ele também é cortado ao norte pela linha do Equador, como eu falei. Ó. Ele é cortado pela linha do Equador. Depois vocês pesquisem na internet. Existe o estádio municipal da cidade do Amapá, perdão, da capital do Amapá, Macapá. Macapá fica mais ou menos aqui onde eu estou circulando. Ó. Macapá é capital do Amapá. Amapá é um estado brasileiro. É interessante que o estádio municipal de Macapá fica assim, tem um campo e aquela linha que fica no meio do campo, de um lado está no hemisfério norte, do outro lado está no hemisfério sul. Isso é muito interessante, eu acho muito interessante isso. Peço que vocês depois pesquisem na internet, coloquem lá estádio de Macapá. Aí vocês verão lá que uma linha, várias notícias dizendo que uma linha está ao norte e outra linha está ao sul. Né, sul do hemisfério, porque a linha do Equador passa bem no meio onde é a linha que divide o campo do estádio. Aqui, ó, é cortado ao norte pela linha do Equador, como eu mostrei aqui para vocês, e ao sul pelo Trópico de Capricórnio. Lembre-se, pessoal, nós vamos estudar essas linhas imaginárias esse ano.
né? Eu até passei para vocês ano passado sobre as linhas imaginárias. Nós temos alguns vídeos aqui, tem alguns vídeos no meu canal que fala, se vocês quiserem, eu posso estar passando o link desses vídeos para vocês. E o que acontece? Essas linhas imaginárias, tem as duas linhas principais, que é o meridiano de Greenwich e a linha do Equador, e tem outras linhas secundárias. A função dessas linhas é para que nós possamos nos localizar dentro do planeta. Quando eu falei aqui do Trópico de Capricórnio, é que existe uma linha imaginária chamada Trópico de Capricórnio. Ó. É uma linha secundária, certo? Então, o Brasil também é cortado pela linha de Capricórnio. Então, duas linhas importantes que cortam o Brasil. Linha do Equador, Trópico de Capricórnio. Em relação ao meridiano de Greenwich, o Brasil está totalmente a oeste. E em relação à linha do Equador, uma pequena parte do Brasil está no hemisfério norte e a maior parte do Brasil está no hemisfério sul. Rondônia está no hemisfério sul. E a localização do Brasil em relação às zonas térmicas climáticas. O que seria isso, professor? Eu falei das zonas térmicas climáticas ano passado, mas vou relembrar vocês. O nosso planeta ele recebe raios solares. Recebe muitos raios solares. No entanto, a mesma quantidade de raios solares, de raios solar que atinge, que alcança parte de algum lugar do planeta, ele não atinge na mesma proporção em outras regiões do planeta. Aqui neste mapa, para ficar um pouco mais claro, essa área aqui, ó, mais ao centro do nosso planeta, é a região que recebe maior quantidade de raios solares. Já a parte mais extrema, lá no Polo Norte, estou circulando aqui, ou no Polo Sul, são as regiões que recebem menos raios solares. Já dá para entender em relação ao calor, ao clima e à temperatura. Como é a parte central ali do nosso planeta que recebe maior quantidade de raios solares, então entendemos que é nesta região aqui que concentra maior quantidade de calor, são as regiões mais quentes. E então essas regiões elas se dividem. É através das linhas imaginárias que estão a regionalização, que a gente consegue fazer essa divisão. Nós temos ali, ó, no círculo polar, a linha círculo polar ártico para cima é a zona fria ou glacial ártico. Já esta área aqui, ó, entre o círculo polar ártico e o trópico de Câncer, que é essa linha, é a zona temperada norte, clima mais ameno. No inverno neva. É possível ver as 4 estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, bem claro, bem detalhado. Já entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, é a zona quente ou intertropical, que é a região quente. A gente em relação às estações do ano, a gente só consegue ver o verão e o inverno, né? Dificilmente o inverno, porque o inverno é quente. Rondônia, por exemplo, está nesta zona quente ou intertropical. Entre o trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico é outra zona temperada, só que fica no sul, o clima mais ameno. E entre o círculo polar antártico até aqui a pontinha aqui do polo, para baixo, para o sul, é a zona fria ou glacial antártica. Certo? Deu para dar uma relembrada, ok? O texto ele vai dizer o seguinte, ó, cortado pelo trópico de Capricórnio, ó, cortado pelo trópico de Capricórnio, que é esse aqui, apresenta 92% do território na zona intertropical. Então, 92% do território brasileiro
está na zona intertropical. A maior parte do nosso território está nessa zona. 8% restantes estão na zona temperada sul. Aqui, ó, só um pedacinho do Brasil aqui está nessa zona temperada sul. Entre o trópico de Capricórnio, que é esse, e o círculo polar antártico. Mas em que lugar que fica essa região mais fria, mais amena? Por exemplo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os estados que estão dentro, né? Totalmente dentro dessa zona temperada, né? Zona temperada ou zona temperada sul. Algumas regiões lá do Rio Grande do Sul, uma cidade, por exemplo, São Joaquim, e dependendo da intensidade do frio, né, é possível nevar. Claro que aqui em Rondônia nunca vai nevar, não existe assim. Em tempo não existe essa possibilidade, mas algumas regiões brasileiras que estão nesta região, que a gente chama de zona temperada sul, é possível que caia neve. Então, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são estados frios, né? Pode-se dizer. Eu acho que eu não me acostumaria a morar nesses estados, né? Porque é muito frio. Pessoal, finalizamos essa primeira parte. Fiz um resumo bem detalhado. Vou deixar na atividade um texto de apoio sobre o que nós falamos aqui na videoaula. É importante vocês assistirem essa videoaula e ler o texto, ou ler o texto e assistir a videoaula. Tem que participar dos dois. Vou deixar uns exercícios de compreensão. Em caso de dúvidas, entre em contato com o professor que estou aqui para ajudar vocês, ok? Beleza? Então nos vemos, até a próxima. E como está escrito aqui, ó, vamos compartilhar saberes. Beleza? Até a próxima aula. Feliz Natal!